A paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Vamos estar lendo o livro de Jeremias, capítulo 19. Aleluia, a botija quebrada. Deus abençoa a nossa leitura. Em nome de Jesus, joga por terra todo impedimento, embaraço e barreira. Nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A botija quebrada. Assim diz o Senhor: vai, compra uma botija de oleiro e leva contigo alguns dos anciões do povo e dos anciões dos sacerdotes. Sai ao vale do filho de Imom, que está à direita da porta do oleiro, e apregou ali as palavras que eu te disser. E dize: ouvi a palavra do Senhor, ó rei de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei mal sobre este lugar, e quem quer que dele ouvir, retinir-lhe-ão os ouvidos, porquanto me deixaram e profanaram este lugar, queimando nele incenso a outros deuses, que nunca conheceram, nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá, e encheram este lugar de sangue de inocente. Edificaram os altos de Baal, para queimarem os seus filhos no fogo em holocaustos de Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem me passou pela mente. Por isso, eis que vem dia, diz o Senhor, em que este lugar já não se chamará Tofete, nem vale do filho de Inom, mas o vale da matança, porque dissiparei o conselho de Judá e de Jerusalém neste lugar, e os farei cair a espada diante dos meus inimigos, e pela mão dos que procuram tirar-lhe a vida, e darei o seu cadáver por pasto às aves dos céus e os animais da terra, porei esta cidade por espanto e objeto de assobios. Todo aquele que passar por ela se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. Falo-eis comer as carnes de seus filhos e as carnes das suas filhas. Cada um comerá a carne do seu próximo no cerco e na angústia, em que se apertarão os seus inimigos, e os que buscam tirar-lhes a vida. Então quebrarás a botija à vista dos homens que foram contigo. Ele rirá. Assim diz o Senhor dos Exércitos: desde modo quebrarei eu este povo e esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se, e os enterrarão em Tofete. Porque não haverá outro lugar para os enterrar. Assim farei a este lugar, diz o Senhor, e aos seus moradores, e farei esta cidade um Tofete. As casas de Jerusalém e as casas dos reis de Judá serão imundas, como o lugar Tofete. Também todas as casas sobre cujos terraços queimaram incenso, e a todo o exército dos céus que ofereceram libações e outros deuses. Voltando, pois, Jeremias de Tofete, lugar para onde o enviara o Senhor a profetizar, se pôs em pé no átrio da casa do Senhor, e disse a todo o povo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre esta cidade e sobre todas as suas vilas todo o mal que pronunciei contra ela, porque endureceram a cerviz para não ouvirem as minhas palavras. Jeremias capítulo 20. Amaldiçoado Passur, que meteu o profeta no tronco. Passur, filho do sacerdote Imer, que era presidente da casa do Senhor, ouviu a Jeremias profetizando essas coisas. Então feriu
Passou ao profeta Jeremias e meteu no tronco que estava na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. No dia seguinte, Passur tirou a Jeremias do tronco, então lhe disse: Jeremias, o Senhor já não te chama Passur, e sim Teor por todos os lados. Pois assim diz o Senhor: eis que te farei ser terror para ti mesmo e para todos os teus amigos. Estes cairão à espada de seus inimigos. Os teus olhos o verão, todo o Judá entregarei nas mãos do rei da Babilônia, e este os levará preso à Babilônia e feri-los à espada. Também entregarei toda a riqueza desta cidade, todo o fruto do seu trabalho, e todas as suas coisas preciosas. Sim, todos os tesouros dos reis de Judá entregarei nas mãos dos inimigos, os quais hão de saqueá-los, tomá-los e levá-los à Babilônia. E tu, Passu, e todos os moradores da tua casa ireis para o cativeiro. Irás à Babilônia, onde morrerás e serás sepultado. Tu e todos os teus amigos, os quais profetizaste falsamente. Persuadis-me, ó Senhor, e persuadido fiquei, mais forte fostes do que eu, e prevaleceste, sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim, porque sempre que falo tenho de gritar e clamar, violência e destruição, porque a palavra do Senhor se me tornou um opróbrio de ludibrio todo dia. Quando pensei, não me lembrarei dele, e já não falarei no seu nome. Então isso me foi no coração como fogo ardente encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais, porque ouvi a murmuração de muitos, há terror por todos os lados. Denunciai e os denunciaremos. Todos os meus íntimos amigos que aguardam de mim que eu tropece, dizem: bem pode ser que se deixe persuadir, então prevaleceremos contra ele, e ele nos vingaremos. Mas o Senhor está contigo como um poderoso guerreiro, por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão sobre modo envergonhados, porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua que jamais se esquecerá. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas os justos e esquadrinhas os afetos e o coração, permite, veja eu e a tua vingança contra eles, pois te confiarei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado das mãos dos malfeitores. Maldito o dia em que nasci, não seja bendito o dia em que me deu à luz a minha mãe. Maldito o homem que me deu as novas a meu pai, dizendo: nasceu-te um filho, alegrando-o com isso grandemente. Seja esse homem como as cidades que o Senhor, sem ter compaixão, destruiu. Ouça ele o clamor pela manhã e ao meio-dia alarido, porque não me matou Deus no ventre materno, porque a minha mãe não foi minha sepultura, ou não permaneceu grávida perpetuamente, porque saí do ventre materno tão somente para ver trabalho e tristeza para os que consumam de vergonha nos meus dias. Capítulo 21. Capítulo 21. Predição à destruição de Jerusalém por Nabucodonosor. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor quando o rei Zedequias lhe enviou Passur, filho de Malquias, e o sacerdote Zofonias, filho de Maazéias, dizendo:
Pergunta agora por nós ao Senhor, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, guerreia contra nós. Bem pode ser que o Senhor nos trate segundo todas as suas maravilhas e o faça retirar-se de nós. Então Jeremias lhe disse: Assim direi a Zedequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eis que farei retroceder as armas de guerra que estão nas nossas mãos, com que vós pelejais fora dos muros contra o rei da Babilônia e contra os caldeus que vos oprimem. Tais armas eu as ajuntarei no meio dessas cidades. Pelejarei eu mesmo contra vós, outros com braços estendidos e mão poderosa, com ira, com indignação e grande furor. Ferirei os habitantes dessa cidade, tanto os homens quanto os animais de grande pestilência morrerão. Depois disso, diz o Senhor: entregarei Zedequias, rei de Judá, e seus servos e o povo, e quanto desta cidade restaram, da pestilência, da espada e da fome na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, na de seus inimigos e na dos que procuram tirar-lhe a vida. Feri-lo-ás a fio de espada, não os poupará, não se compadecerá, nem terá misericórdia. A este povo dirás: assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. O que ficar nessa cidade há de morrer a espada, ou a fome, ou de peste. Mas o que sair e render-se aos caldeus que nos cerca viverá, e a vida lhe será como despojo, pois voltei o rosto contra esta cidade para o mal e não para o bem, diz o Senhor. Ela lhe será entregue nas mãos do rei da Babilônia, e este a queimará. A casa do rei de Judá dirás: ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Davi, assim diz o Senhor. Julgai pela manhã justamente e livrai o oprimido das mãos do opressor, para que não seja com meu furor como fogo e se acenda sem que haja quem o apague por causa da maldade das vossas ações. Eis que eu sou contra ti, ó moradora do vale, ó rocha da campina, diz o Senhor, contra vós outros que dizeis: quem descerá contra nós? Ou quem entrará nas nossas moradas? Castigar-vos-eis segundo o fruto das vossas ações, diz o Senhor. Acenderei fogo na cidade, qual bosque, o qual devorará todos os seus arredores. Jeremias capítulo 22. Profecia contra a casa real de Judá. Assim diz o Senhor: desce à casa do rei de Judá e anunciai ali esta palavra. E dizem: ouvi a palavra do Senhor, ó rei de Judá, que te assentas no trono de Davi, tu, os teus servos e o teu povo, que entrais por estas portas, assim diz o Senhor: executai direito e a justiça, e livrai o oprimido das mãos do opressor. Não oprimas ao estrangeiro, nem o órfão, nem a viúva, não façais violência, nem derramareis sangue inocente neste lugar. Porque se deveras cumprirdes esta palavra, entrarão pelas portas dessa casa os reis, que se assentarão no trono de Davi, em carros montados em cavalos, eles e os seus servos e o seu povo. Mas eu não, se não derdes ouvido a estas palavras, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que esta casa se tornará em desolação, porque assim diz o Senhor acerca da casa do rei de Judá: tu és para mim Gileade e a cabeça do Líbano, mas certamente fareis de ti um deserto e as cidades desabitadas. Designarei contra ti destruidores, cada um com suas armas cortarão os teus cedros escolhidos e lançá-los-ão no fogo. Muitas nações passarão por esta cidade, dirá cada um ao seu companheiro: porque procedeu o Senhor assim com esta grande cidade? Então se lhes responderá: porque deixarão
a aliança do Senhor seu Deus e adorarão outros deuses e os servirão. Não chores o morto, nem lastimeis, chorai amargamente aquele que sai, porque nunca mais tornará, nem verá a terra onde nasceu, porque assim diz o Senhor acerca de Salum, filho de Josias, rei de Judá, que reuniu em lugar de Josias seu pai, o que saiu deste lugar, jamais tornará para ali, mas no lugar para onde o levaram cativo morrerá, e nunca mais verá esta terra. Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça, e os seus aposentos sem direito, que se vale do exército do próximo, do serviço do próximo, seu próximo, sem paga, que não se dá ao salário, que diz: edificarei para minha casa espaçosa e largos aposentos, e lhe abre janelas e forra de cedros, e pinta de vermelhão. Reinarás tu só, porque rivalizas com outro em cedro? Acaso teu pai não comeu e bebeu, não exercitou o juízo e a justiça? Por isso tudo lhe sucedeu bem. Julgou a casa do aflito e do necessitado. Por isso tudo que lhe ia bem. Porventura não é isso conhecer-me? Diz o Senhor. Mas todos os olhos e todo o teu coração não atentam senão para a tua ganância e para derramar o sangue inocente e para levar a efeito a violência e extorsão. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá: não lamentarão dizendo: ai, meu irmão, ou ai, minha irmã, nem lamentarão dizendo: ai, ai, Senhor, ouve, ai, sua glória. Como se sepultam um jumento, assim o sepultarão, arrastá-lo-ão e o lançarão para bem longe, para fora da porta de Jerusalém. Sobre ao Líbano, ó Jerusalém, e clama. Ergue a voz em Bazã e clama, desde Abarim, porque estão esmagados todos os seus amantes. Falei contigo na tua posteridade, mas tu disseste: não ouvirei, nem tem sido este o teu caminho desde a tua mocidade, pois nunca deste ouvidos à minha voz. O vento apacentará todos os teus pastores, e os teus amantes irão para o cativeiro. Então certamente ficarás envergonhada e confundida por causa de toda a tua maldade, ó tu que habitas no Líbano e fazes o teu ninho sobre nos cedros. Como gemerás quando te vierem as dores e as angústias, como da que está de parto. Tão certo como eu vivo, assim diz o Senhor, ainda que Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, fosse o anel do selo da minha mão direita, eu dali arrancaria, entregar-te-ei, ó rei, nas mãos dos que procuram tirar-te a vida, e nas mãos daqueles que temem, a saber, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e nas mãos dos caldeus. Lançar-te-ei a ti e a tua mãe, que te dei à luz, para outra terra em que não nascestes, ali morrereis. Mas a terra da qual eles têm saudades, a ela se tornarão. Acaso é este Jeconias, homem vil, coisa quebrada ou objeto de que ninguém se agrada, porque foram lançados fora eles e os seus filhos, e arrojados para a terra que não conhece. Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: registrai este como se não tivera filhos, homens que não prospera nos seus dias, nem nos seus filhos prosperará.
para se assentar no trono de Davi e ainda reinar em Judá. E assim vamos dar uma pausa. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante teu rosto e te dê a paz. Deus abençoe. Até a próxima leitura. Para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.